A minha história começa com uma dor que nunca vai embora. Uma dor tão profunda que me corrói até hoje. Eu sou a Dona Alda, e a tragédia que marcou minha família e minha vida inteira é algo que, até hoje, não consigo entender completamente. Fui uma mulher que dedicou sua vida à família, ao cuidado dos filhos e netos, mas nunca imaginei que algo tão cruel pudesse acontecer dentro da minha própria casa. E a dor de ver o pior acontecendo bem diante dos meus olhos é algo que não posso apagar, por mais que eu tente. Eu lembro do dia em que tudo mudou, o dia em que minha neta, Bia, ainda tão pequena, tão indefesa, foi arrancada de nós de uma forma tão brutal. Mas o mais chocante de tudo é que o responsável por isso não era um estranho, não era alguém de fora. Era o meu próprio filho, o irmão dela, o homem em quem eu sempre confiei e que, sem que ninguém imaginasse, se tornou o monstro que destruiu tudo. O que aconteceu naquela casa não foi apenas um crime, foi a perda de toda a nossa humanidade. Foi o fim de uma vida cheia de promessas e sonhos. Agora, me diga, de onde você é? De que parte do Brasil você está assistindo a esse relato? Já se inscreveu no canal? Porque o que você vai ouvir a seguir é algo que vai te deixar sem palavras. E por favor, comente abaixo o que você está sentindo, o que achou dessa história. Vamos seguir, porque o que eu vou contar agora, o dia em que Bia nasceu foi um daqueles dias marcados para sempre na minha memória. Minha filha, Isabel, estava radiante, com aquele brilho no olhar que só uma mãe tem ao segurar nos braços o seu primeiro filho. A casa estava cheia de felicidade, e eu me vi ali, sentada, com as mãos tremendo de emoção, observando aquela pequena vida tão indefesa, tão pura, que vinha ao mundo para trazer mais luz para nossa família. Eu sabia que, a partir daquele momento, a nossa vida jamais seria a mesma. Bia era tão pequena, tão frágil, era como um sopro de ar fresco. Tudo nela era leve, delicado. E eu, com minha idade e experiência, sentia que minha missão na vida agora era protegê-la, cuidar dela e garantir que ela tivesse a vida mais tranquila e feliz possível. Mas, infelizmente, a vida tem formas misteriosas de nos surpreender. E nem sempre a felicidade dura muito tempo. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. Joaquim, meu filho, parecia gostar da ideia de ter uma irmãzinha. Ele sempre foi tão querido por todos. Um bom rapaz, que se preocupava com a família e sempre estava disposto a ajudar. Ele começava a se aproximar de Bia, trocava fraldas, a embalava com carinho, e isso me dava um certo alívio. Mas, com o passar dos dias, uma sensação estranha começou a surgir dentro de mim, algo que eu não sabia definir, mas que não conseguia ignorar. Algo estava errado, algo estava mudando. Foi nos dias seguintes que comecei a perceber pequenas atitudes em Joaquim que me causaram desconforto. Ele ficava mais tempo do que o normal com Bia, sempre pedindo para ficar sozinho com ela, sem que ninguém o incomodasse. No começo, pensei que fosse normal, que ele apenas estivesse cuidando dela. Mas à medida que os dias passavam, comecei a reparar no olhar dele. Algo naquele olhar me inquietava. Ele não parecia apenas preocupado com a irmã. Ele parecia possessivo. Eu me lembro de um dia específico, uma tarde abafada de verão, quando entrei no quarto de Bia e encontrei Joaquim sentado ao lado dela, olhando fixamente para sua irmãzinha. O olhar dele estava vazio, frio, e eu senti um calafrio percorrendo minha espinha. Ele parecia absorto, como se estivesse em um transe. E quando percebi isso, meu coração apertou de forma dolorosa. Ele não estava apenas cuidando de Bia, ele estava observando. E algo dentro de mim me dizia que ele não estava observando da forma que um irmão deveria observar sua irmãzinha. A sensação de desconforto cresceu como uma sombra. Nos dias que se seguiram, comecei a ver mais sinais. Joaquim ficava mais isolado com Bia, e a cada vez que eu entrava no quarto, ele parecia estar mais distante de mim, mais obcecado. Ele me evitava, se afastava rapidamente, como se tivesse algo a esconder. A minha intuição de avó me dizia que algo muito errado estava acontecendo, mas eu não conseguia entender o quê. Como poderia meu próprio filho ser capaz de algo assim? Era um pesadelo do qual eu não queria acordar, mas sabia que estava muito perto de acontecer. E então,
Foi numa manhã de inverno que tudo se desfez. Isabel saiu para fazer umas compras rápidas e enquanto eu estava na cozinha, Joaquim ficou com Bia. Eu sabia que ele estava com ela, mas não imaginei o que aconteceria. O silêncio na casa foi quebrado pelo grito de dor que ecoou pela casa. Eu corri para o quarto e o que encontrei foi algo que nunca consegui processar totalmente. Joaquim estava ali, deitado na cama, com Bia em seus braços. Ela estava pálida, imóvel, o corpo frágil e ensanguentado. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Como aquilo podia ser real? Como meu filho, aquele que eu amava, poderia fazer isso? Ele não tinha expressão alguma no rosto, como se estivesse completamente alheio ao que acabara de acontecer. E ao me ver, ele apenas disse, em uma voz fria e distante: "Eu a libertei, mãe. Ela não vai mais sofrer." Eu congelei. As palavras dele me atravessaram como uma faca, e eu senti minha alma se rasgar. A dor que tomou conta de mim naquele momento foi indescritível. Eu não sabia o que fazer, o que pensar. Como meu filho, aquele homem a quem dei a vida, foi capaz de fazer algo tão horrível com a própria irmãzinha? Eu estava tão perdida, tão tomada pela dor, que não sabia mais o que fazer. Apenas gritei, mas foi um grito que ninguém mais poderia ouvir. Um grito que ficou preso em minha garganta, junto com toda a dor de uma mãe e avó desolada. Minha filha, Isabel, chegou em casa logo depois, e ao ver o que aconteceu, entrou em colapso. Ela não conseguia acreditar no que seus olhos estavam vendo. Como poderia ela acreditar que seu próprio irmão, aquele a quem ela confiava, fosse capaz de tamanha crueldade? A cena estava diante de nós, mas era impossível acreditar no que estava acontecendo. A casa, que antes era cheia de alegria e risadas, agora estava tomada pela dor e pelo terror. Não havia mais volta. E a perda de Bia foi irreparável. Ela se foi de forma brutal, e a vida que tanto amávamos se despedaçou em um segundo. Eu, como avó, não conseguia entender. Não sabia como agir, como explicar aquilo. Eu olhava para Joaquim e sentia um misto de raiva, confusão e desespero. Ele parecia não se importar com o que tinha feito, como se estivesse apenas cumprindo um papel que ele mesmo havia criado em sua mente. Não havia remorso, não havia arrependimento, apenas um vazio. E o que aconteceu depois disso? Como lidar com essa dor? Eu não sabia. A única coisa que eu sentia era que, de alguma forma, algo precisava ser feito. Minha alma estava despedaçada. Mas o que se passava dentro de mim era mais do que dor. Era uma necessidade de justiça. Eu não podia, de maneira alguma, permitir que essa monstruosidade fosse esquecida. Algo precisava ser feito, mesmo que eu não soubesse como. O que eu sabia era que a história de Bia, a história de uma vida roubada, não poderia ser apagada. E ao olhar para Joaquim, não sabia se sentia mais pena dele ou mais raiva. O que estava acontecendo com ele? O que havia dentro dele que o levou a cometer tal ato? A dor era imensa, e eu não tinha as respostas para nada disso, mas sabia que a vida de todos nós havia mudado para sempre. Depois do que aconteceu, minha vida virou um pesadelo. A casa, que antes era cheia de risadas e barulho de criança, agora parecia um cemitério. E o pior de tudo era que tudo aquilo tinha sido causado por alguém que eu amava, alguém que eu confiava. Joaquim, meu filho, aquele que eu criei com tanto carinho, que parecia ser tão bom, se transformou num monstro. Eu não sabia o que pensar, não sabia o que fazer. Como é que alguém tão perto de mim, que cresceu sob o meu olhar, poderia fazer algo tão cruel com a irmãzinha que acabou de nascer? Eu olhava para ele e sentia um aperto no peito. O que tinha acontecido com ele? O que o fez fazer aquilo? Eu sabia que ele estava distante de mim, mas não sabia que a coisa tinha chegado a esse ponto. Como mãe, me culpei muito. Fiquei pensando, será que eu falhei com ele? Será que eu não fiz o suficiente para ajudar? Para ver que ele estava tão mal? Mas no fundo, eu sabia que o que ele fez era coisa dele, uma escolha dele. Mesmo assim, a culpa me martelava. Eu queria entender, mas as respostas não vinham. E o silêncio dele, o vazio nos olhos de Joaquim, me assustava ainda mais. Isabel, minha filha, estava arrasada. Ela não conseguia sequer olhar para Joaquim. Não conseguia entender, assim como eu,
Como ele pôde fazer aquilo? Era como se ele tivesse se transformado em outra pessoa. O Joaquim que ela amava, que sempre foi o irmão protetor, o filho querido, agora parecia um estranho. Eu vi a dor dela se transformar em raiva. Ela não conseguia mais confiar nele. E eu, como mãe, via minha filha sendo destruída por causa do filho que tanto amava. Enquanto o tempo passava, a dor só aumentava. Eu já não sabia mais o que fazer. Tentava falar com Joaquim, mas ele estava tão distante. Sempre que eu o chamava, ele se afastava. Se eu tentava entender o que se passava na cabeça dele, ele não respondia, se trancava ainda mais. O silêncio dele me devorava, me fazia sentir mais impotente. Eu olhava para ele, mas parecia que não estava mais vendo meu filho. Ele já não era mais o Joaquim. O que restou foi um vazio que me consumia. Num dia qualquer, decidi ir até a casa de Joaquim. Eu precisava falar com ele, entender o que tinha se passado. Quando entrei no quarto dele, ele estava ali, sentado na cama, com os olhos vazios, como se estivesse perdido em outro mundo. O quarto estava quieto demais. O silêncio parecia me engolir. Eu sabia que tinha que falar com ele, não podia mais esperar. Joaquim, comecei, quase sem forças para falar. O que você fez? Como pode fazer isso com a sua irmã? Como pôde fazer isso com a nossa família? Ele me olhou, mas seus olhos não mostravam nenhuma emoção. Nada. Era como se ele estivesse apenas ali, mas não estivesse realmente presente. Ela não ia aguentar, mãe, disse ele com uma frieza que cortava o ar. Ela estava sofrendo. As palavras saíram da boca dele sem nenhum arrependimento, como se ele estivesse falando sobre qualquer coisa, como se o que tivesse feito não fosse um crime, uma monstruosidade. Ele falou de Bia como se ela fosse um objeto, algo que não valia a pena. Eu não sabia o que fazer. O que ele estava dizendo não fazia sentido algum. Ele não estava se desculpando, não estava mostrando dor, estava falando como se tivesse feito algo normal. Aquele era o meu filho? O Joaquim que eu criei, que eu amava, estava falando assim sobre a irmã? Eu não conseguia mais reconhecer quem ele era. Ele não estava mais ali. A pessoa que estava à minha frente era outra, alguém que eu não sabia quem era. Nos dias seguintes, tudo se tornou mais difícil. A dor da perda de Bia parecia maior a cada dia. E a dor de ver Joaquim daquela maneira, frio e distante, parecia que ia me sufocar. Isabel também não conseguia lidar com aquilo. Ela se afastava cada vez mais. Não queria mais saber de Joaquim. E no fundo, ela estava certa. Como confiar em alguém que fez o que ele fez? A confiança de todos na família foi destruída naquele momento. E não havia mais nada que pudéssemos fazer para voltar atrás. Foi então que algo dentro de mim se quebrou. Eu sabia que precisava tomar uma atitude. Não dava mais para ficar parada vendo tudo desmoronar ao meu redor. Eu precisava fazer alguma coisa, porque a dor estava me consumindo. Se a justiça não fosse capaz de fazer Joaquim pagar pelo que fez, eu faria justiça com minhas próprias mãos. Eu não sabia como, mas sabia que ele precisava sentir o peso do que fez. Eu procurei um advogado, porque sabia que eu precisava que as autoridades soubessem o que acontecia. Não podia deixar tudo passar. As palavras dele estavam ecoando na minha mente. Ela estava sofrendo. Mas quem estava sofrendo de verdade era a minha família. Era a Bia, que não tinha sequer tido a chance de viver sua vida. E eu sabia que a única forma de lidar com isso era fazendo com que ele enfrentasse as consequências. Se ninguém mais fosse capaz de fazer isso, eu mesma faria. À medida que o tempo passava, o peso da decisão começou a me atingir. Eu não sabia o que estava fazendo, mas sabia que não podia mais viver na dor. A raiva, a dor, a impotência, tudo aquilo estava me consumindo. E, quando pensei que minha vida não poderia piorar, foi quando ela realmente entrou em um abismo sem fim. A decisão que tomei, a decisão que parecia ser a única solução, me fez perder a paz. Mas, ao mesmo tempo, sentia que precisava fazer isso, que precisava de justiça para Bia, para Isabel, para minha família. Nos dias seguintes à minha decisão, a casa estava em completo silêncio. O vazio parecia tomar conta de tudo, e a dor que sentíamos só aumentava. Joaquim estava ali, fisicamente presente, mas o que restava dele era apenas uma casca vazia, sem vida,
sem sentimento. Ele andava pela casa como um fantasma, sem dar satisfação a ninguém. Eu já não sabia mais como olhar para ele. Cada vez que o via, minha raiva e minha dor cresciam, e a culpa também me apertava o peito. Mas a sensação de impotência era ainda mais forte. O que eu estava fazendo? Eu estava sendo justa? Ou seria a raiva e a dor tomando conta de mim de uma maneira que me cegava? Eu não sabia. Eu não sabia como agir com ele. O filho que eu amava, que cresceu sob meu olhar, que eu tentei proteger a vida toda. Como tratar alguém que fez o que Joaquim fez? Como continuar vivendo sob o mesmo teto que ele, sabendo que minha neta estava morta, graças a ele? O silêncio dele parecia me sufocar cada vez mais. Quando olhava para ele, eu me lembrava de Bia, da sua carinha inocente, da sua fragilidade, e me perguntava como, em nome de tudo o que é mais sagrado, ele pôde cometer uma crueldade daquelas. Eu não conseguia dormir direito. A cada noite, minha mente se perdia em pensamentos torturantes. Eu revivia tudo, detalhadamente, e tentava entender como aquela situação toda começou, onde havia falhado, o que eu podia ter feito de diferente. Mas o que mais me martelava era o olhar de Joaquim. Ele não parecia se importar. Não parecia sentir nenhum peso pela morte de Bia. Ele não se arrependia. E isso me fazia sentir como se ele estivesse completamente perdido. Mas ao mesmo tempo, ele estava ali, fisicamente, na nossa casa, respirando, vivendo, e nós não conseguíamos continuar a nossa vida com ele por perto. O que fazer com alguém assim? Isabel também estava destruída. Ela não conseguia lidar com a situação. Cada vez que via Joaquim, se afastava mais dele. Ela não conseguia mais chamá-lo de irmão, e sua dor era tão grande que ela mal conseguia olhar para ele sem sentir um misto de raiva e medo. E eu sabia o que ela estava passando. Ela tinha perdido a irmã, sua filha, e agora via o irmão que tanto amava se transformando em um homem capaz de fazer o pior possível. A confiança foi embora, e o que restou foi a dor. Com o tempo, os dias passaram, mas a angústia não diminuía. Todos na casa estavam perdidos, como se estivessem flutuando em um mar de desespero. Não havia mais felicidade, não havia mais alegria, e a casa, que antes era cheia de vida, se transformou em um lugar sombrio, onde o silêncio reinava. Joaquim parecia ter sido consumido por sua própria escuridão. Ele não falava mais nada, não procurava mais por ninguém. Eu sentia que, de alguma forma, ele sabia o que fez e estava pagando por isso. Mas sua dor não era visível. Ele não demonstrava nada, como se não fosse mais o Joaquim que eu conhecia. Eu, como mãe e avó, não sabia mais o que fazer. Durante noites e noites, eu tentava entender o que havia acontecido, o que tinha levado meu filho a fazer o que fez. Eu me sentia completamente impotente. E, em meio a essa dor toda, uma ideia foi surgindo na minha cabeça. Uma ideia que me tomou de forma tão forte que não consegui mais ignorá-la. A justiça que Joaquim precisava enfrentar não viria sozinha. A polícia, a justiça oficial, não poderia trazer Bia de volta. A dor da perda era irreparável, mas precisava haver algo que pudesse trazer algum tipo de reparação, mesmo que mínima. Joaquim precisava pagar por aquilo. Ele precisava enfrentar as consequências do que fez. Foi aí que decidi procurar ajuda. Eu sabia que precisava que ele enfrentasse a justiça. Se a justiça oficial não fosse capaz de fazer isso, eu mesma tomaria as rédeas da situação. Eu queria que ele soubesse, de alguma forma, que o que fez não poderia ser esquecido, que ele não poderia continuar com a vida dele como se nada tivesse acontecido. Eu sabia que a dor que causou à nossa família não poderia ser esquecida. Algo tinha que ser feito. Eu não sabia como, mas sabia que não poderia ficar esperando que o tempo ou a lei resolvessem tudo. A dor era grande demais. A cada visita ao advogado, eu ficava mais convicto de que eu precisava ser a voz da justiça para Bia. Não era apenas a dor que me movia, mas o desejo de que algo fosse feito. Joaquim, o filho que criei, não poderia sair impune. E, embora minha mente estivesse cheia de dúvidas, meu coração gritava por justiça. Eu não sabia se estava fazendo a coisa certa, mas sabia que a dor de Bia, que o sofrimento de minha filha,
Não podiam ser apagados. Não podiam ser esquecidos. Isabel, por sua vez, se recusava a falar com Joaquim. Ela não queria mais estar perto dele. Não conseguia mais encará-lo como irmão. E eu, como mãe, sabia que, apesar de toda a dor, ela tinha razão. Eu mesma não sabia mais o que fazer com ele. O que fazer com alguém que foi capaz de destruir tanto a nossa família. Eu sentia que a nossa vida nunca mais seria a mesma. A casa onde antes se ouvia o riso de uma criança agora estava cheia de silêncio, de um vazio que não conseguíamos preencher. Os dias passavam lentamente, e a sensação de impotência parecia tomar conta de todos nós. Cada olhar que eu lançava para Joaquim me lembrava de Bia, e a raiva crescia. Mas também crescia a dor da perda, a dor que eu sabia que jamais iria desaparecer. Ninguém podia apagar o que aconteceu. E, enquanto Joaquim estava ali, tão distante, tão frio, minha alma se despedaçava. A angústia era constante, mas eu sabia que, de alguma forma, precisava ser feita justiça. Isabel me olhou um dia e disse, com voz trêmula: "Mãe, o que vamos fazer? Como vamos seguir em frente?" Eu não tinha resposta. Não sabia o que dizer. Não sabia se a dor um dia iria passar. Se a nossa família algum dia voltaria a ser o que era antes. A única coisa que eu sabia era que algo precisava ser feito. Joaquim precisava entender a gravidade do que fez. Precisava enfrentar as consequências. Não poderia continuar a viver como se nada tivesse acontecido. A decisão estava tomada. Mas será que eu estava realmente preparada para o que viria? Para o que eu teria que fazer para trazer algum tipo de justiça? Eu não sabia, mas estava disposta a fazer o que fosse preciso para que, pelo menos, a memória de Bia tivesse algum tipo de reparação. A decisão estava tomada. Não havia mais volta. Eu não sabia exatamente o que fazer, mas sabia que não poderia deixar as coisas como estavam. Eu não ia permitir que a dor da perda de Bia fosse ignorada, que o sofrimento de Isabel fosse abafado. Eu precisava agir. Não podia continuar assistindo tudo desmoronar enquanto Joaquim permanecia ali, sem um pingo de arrependimento, como se o que tivesse feito fosse uma coisa normal, algo que não tivesse consequências. A casa estava cheia de silêncio, e esse silêncio me corroía. Eu passei dias pensando, me debatendo com o que fazer. A justiça estava lá fora, mas o que ela poderia fazer por mim? Por Isabel? Ela não podia devolver minha neta. Não poderia trazer de volta a vida de Bia. A dor que nós sentíamos não poderia ser consertada por nenhuma pena, nenhum castigo. Mesmo assim, a sensação de que Joaquim precisava pagar por aquilo, de alguma forma, não me deixava em paz. Foi então que, numa tarde quente de quinta-feira, depois de mais uma noite mal dormida, decidi tomar uma atitude. Eu sabia que Isabel não queria mais olhar para ele, que ela já não o via como irmão. Ela sentia que ele havia morrido para ela, e eu entendia. Como poderia ela olhar para alguém que fizera aquilo? Como eu poderia viver com um filho que fez algo tão monstruoso? Eu fui até o escritório do advogado, com a esperança de que, talvez, a ajuda profissional fosse a resposta que tanto procurava. Quando entrei, o ambiente era frio, mas havia uma sensação de alívio por finalmente fazer algo, por não estar mais parada, esperando que as coisas se resolvessem sozinhas. O advogado era um homem calmo, sério, mas sua expressão não parecia transparecer nenhuma surpresa com o que eu estava dizendo. Ele já estava acostumado com histórias difíceis, mas o que eu estava vivendo, o que estávamos vivendo, parecia algo completamente fora do comum. Falei sobre Joaquim, sobre tudo o que ele fez. Falei de como ele parecia estar perdido em si mesmo, de como ele não demonstrava arrependimento. O advogado me ouviu atentamente e me disse: "A senhora não está sozinha nisso. Se o que está me dizendo for verdade, há provas, e a justiça pode ser feita. Mas o que a senhora está pedindo é algo que exige coragem. Coragem para enfrentar Joaquim de frente. Coragem para viver com as consequências do que virá." Eu sabia disso. Sabia que o que estava prestes a acontecer não seria fácil. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim estava decidido. Eu precisava que Joaquim sentisse o peso do que fez. A justiça precisava ser feita. De volta para casa, o silêncio já não era mais o mesmo.
O peso da decisão se arrastava comigo, e ao entrar na casa, o ambiente parecia ainda mais pesado. Joaquim estava ali, sentado na sala, mas parecia tão distante, tão ausente. Ele me olhou por um momento, e naquele olhar vazio, não havia arrependimento nem remorso. Ele parecia como se nada tivesse acontecido, como se ele estivesse apenas esperando o tempo passar, esperando que tudo fosse esquecido. Isabel, como sempre, se trancou no quarto. Eu sabia o que ela sentia. Eu sentia a mesma dor, a mesma raiva. Ela se afastava cada vez mais, e eu não sabia como ajudá-la. A única coisa que eu sabia no fundo do meu coração era que Joaquim precisava enfrentar as consequências. Ele não poderia continuar vivendo a vida dele como se nada tivesse acontecido. Decidi então confrontá-lo. Eu sabia que isso não seria fácil. Sabia que ele não entenderia a dor que causou, que ele não teria a mínima noção do impacto de suas ações. Mas de alguma forma, precisava fazer isso. Precisava que ele soubesse o que havia feito. Precisava que ele entendesse, mesmo que fosse tarde demais, o peso do que causou. Eu entrei no quarto dele, onde ele estava sentado, com os olhos perdidos em um ponto qualquer. Ele me olhou, mas não disse nada. Joaquim, comecei, a voz saindo mais firme do que eu imaginava. Você fez algo irreparável. Você destruiu nossa família. Você destruiu a vida de Bia. E você vai pagar por isso. Eu vou fazer com que você enfrente as consequências do que fez. Ele me olhou, mas não disse uma palavra. O silêncio entre nós dois era palpável. Ele não estava surpreso. Ele não estava assustado. Ele apenas me encarava como se estivesse esperando algo. Talvez estivesse esperando que eu recuasse, que eu me calasse. Mas eu não ia me calar. Não mais. Você não pode continuar assim, Joaquim. Continuei. Você não pode viver como se nada tivesse acontecido. Como se sua irmã não tivesse morrido por sua culpa. Você precisa entender o que fez. Entender que a dor que você causou não vai embora com o tempo. Não vai embora. E você vai pagar por isso. Ele levantou a cabeça, finalmente parecendo despertar de algum tipo de transe. Você não entende, mãe. Ele disse, a voz baixa. Eu não pude evitar. Ela estava sofrendo. As palavras dele saíram com uma frieza que me gelou por dentro. Como assim ela estava sofrendo? Ele não estava falando de uma vida. Ele estava falando de um ser humano, de uma criança, uma irmã. Joaquim, disse com os olhos apertados de dor. Você matou a sua irmã. Você tirou a vida dela. E nada que você diga vai mudar isso. Você não vai sair impune. Não vai ser esquecido. Ele baixou os olhos. E naquele momento, algo me disse que ele sabia que não havia mais volta. Ele não podia mais esconder. Ele sabia, mesmo que fosse tarde demais, que sua vida nunca mais seria a mesma. E mesmo assim, não havia uma palavra de arrependimento. Nada. Isabel entrou na sala nesse momento, e o clima se tornou ainda mais pesado. Ela olhou para Joaquim com um olhar de repulsa, de raiva, de dor. Ela não conseguia mais olhar para ele como irmão, e eu não sabia mais como lidar com isso. Mas uma coisa eu sabia: Joaquim precisava enfrentar as consequências. Ele precisava pagar, não apenas para que Bia tivesse algum tipo de justiça, mas para que nossa família pudesse tentar seguir em frente, mesmo que a dor nunca fosse embora. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas sabia que a decisão que tomei agora me daria a força necessária para seguir em frente. O que Joaquim havia feito foi cruel, impensável, e ele precisaria pagar, de alguma forma. A justiça seria feita. Eu estava sentada na cozinha, sozinha. O silêncio parecia envolver a casa de uma maneira sufocante. Às vezes eu sentia como se esse silêncio fosse mais pesado que a própria dor. Joaquim ainda estava ali, mas ele já não era mais o filho que eu conhecia. Ele não parecia sentir mais nada, nem tristeza, nem arrependimento. Era como se fosse um estranho, alguém que ocupava o mesmo espaço físico, mas que havia perdido sua essência, sua humanidade. A casa, que antes era um lugar de risadas e conversas, agora parecia um campo de guerra silencioso. Isabel se trancava no quarto, e eu sabia que ela estava sofrendo muito. Eu também estava. Mas enquanto ela se fechava no seu mundo de dor, eu não sabia mais o que fazer. As palavras falavam menos.
Os olhares diziam mais do que qualquer coisa. Eu olhava para Joaquim, mas o que via nos seus olhos não era arrependimento. Era vazio. Ele já não era o filho que eu tinha criado. Eu me vi perdida, em um mar de dúvidas e medos. Quando fui à delegacia, eu sabia que não poderia mais viver com a sensação de que nada seria feito. A dor de Bia, a crueldade que ele cometeu, precisava ter algum tipo de resposta. A justiça precisava ser feita, nem que fosse de uma forma particular, algo que me desse ao menos a sensação de que o sofrimento de minha neta não havia sido em vão. Eu precisava saber que aquilo não passaria impune, que ele pagaria de alguma forma. Cheguei à delegacia, e o ambiente era frio, impessoal, mas era o único lugar onde eu poderia tentar fazer algo. O policial que me atendeu me olhou com aquela cara de cansaço que muitos policiais têm, como se já tivesse visto o pior da humanidade. Mas quando eu comecei a falar, ele escutou atentamente. Eu contei tudo, cada detalhe. Falei sobre Joaquim, sobre como ele se comportava, sobre o que ele fez com Bia. As palavras saíram desordenadas, mas cheias de uma dor tão intensa que eu não sabia se estava me expressando bem. O policial me ouviu sem interromper, mas eu podia ver em seus olhos que ele não estava completamente preparado para o que estava ouvindo. Quando terminei de falar, ele ficou em silêncio por alguns segundos, e então me olhou com um olhar pesado. Senhora, o que você está pedindo é muito difícil de fazer. Uma acusação como essa precisa de provas, de algo concreto. Não é fácil conseguir que ele seja responsabilizado de forma direta. As palavras dele me atingiram como um golpe. Eu sabia que a dor e a perda não poderiam ser revertidas, mas eu precisava que ele pagasse. Precisava que aquilo tivesse algum tipo de consequência. No entanto, o que ele me disse fez meu mundo parecer ainda mais sombrio. Se não houver provas, será difícil conseguir justiça. Ele fez uma pausa, como se estivesse tentando medir suas palavras. Mas isso não significa que você deve desistir. Precisamos entender todos os lados da história, entender o que realmente aconteceu. Saí da delegacia sem ter respostas. Meu corpo estava exausto, mas minha mente parecia agitada demais para descansar. O que estava acontecendo com Joaquim? Como ele pôde fazer o que fez? O que estava por trás daquele vazio nos olhos dele? Cada vez que pensava na morte de Bia, meu peito se apertava e a raiva se misturava com a dor. Eu estava completamente perdida, sem saber o que fazer. E tudo aquilo parecia um pesadelo interminável. Quando voltei para casa, Isabel estava ainda mais afastada. Eu via nos seus olhos que ela estava sofrendo, mas não sabia como ajudá-la. Ela não queria falar sobre o que tinha acontecido, e eu sabia que, de alguma forma, ela também tinha perdido a confiança em mim. Como mãe, eu sentia o peso de não ter sido capaz de proteger Bia, de não ter visto o que estava acontecendo antes que fosse tarde demais. Não sabia se estava falhando com Isabel ou com Joaquim. A dor parecia imensa, insuportável, e eu me via sozinha, com as lembranças da minha neta, com o vazio que Joaquim havia criado em nossa casa e com a sensação de que o tempo estava me esmagando. O silêncio entre nós três se aprofundava. Às vezes, parecia que já não sabíamos como viver uns com os outros. Joaquim, como sempre, estava cada vez mais distante. Isabel estava em um turbilhão de raiva e dor. E eu, por mais que tentasse manter a calma, já não sabia como lidar com tudo isso. Eu me sentia quebrada, incapaz de encontrar a força que sempre achei que tivesse. A dor da perda de Bia, a crueldade de Joaquim e o peso da culpa me dominavam. Foi então que, numa tarde em que o calor do sol parecia me sufocar, eu decidi sair para caminhar. Eu não sabia o que fazer para melhorar a situação, mas sentia que precisava de algo. A caminhada não me trouxe respostas, mas me deu algum alívio. Eu andei por alguns quarteirões, perdida em meus próprios pensamentos, até chegar a um pequeno parque. Aquele lugar sempre foi tranquilo, e, por algum motivo, a simples vista das árvores e da grama verde me trouxe uma sensação de paz. Sentei-me em um banco e fechei os olhos, tentando afastar as lembranças dolorosas, tentando me concentrar no som suave do vento nas folhas. Durante alguns minutos, fiquei ali, com a mente um pouco mais tranquila, mas, mesmo assim,
Sentia que a decisão estava me consumindo. O que fazer com Joaquim? Como fazer com que ele enfrentasse as consequências do que fez? Eu sabia que a dor da minha neta não poderia ser apagada, que a dor de Isabel não poderia ser aliviada. Mas a raiva ainda estava aqui. A raiva por ele ter destruído tudo. Eu precisava tomar uma atitude. Precisava encontrar uma maneira de resolver isso. Quando voltei para casa, a casa estava silenciosa novamente. Joaquim estava no seu quarto e Isabel não estava em lugar algum. Eu não sabia o que fazer. Eu precisava agir, mas a cada passo que dava, mais dúvidas surgiam. O que eu deveria fazer com ele? Como poderia deixar que ele seguisse em frente sem ser responsabilizado? Como poderia permitir que ele continuasse sua vida enquanto nossa família estava destruída? Eu não sabia mais como viver com ele sob o mesmo teto. Não sabia como olhar para ele sem sentir que algo em mim se quebrava ainda mais. Eu sentia raiva, mas também sentia medo. Medo do que ele poderia fazer. Medo de como minha filha reagiria. Medo de que a dor não tivesse fim. Nessa noite, eu me fechei em mim mesma. A dor não passava. Eu sabia que, de alguma forma, algo precisava ser feito, mas eu não sabia mais o que era certo. Talvez as decisões que tomei até aqui não tenham sido as melhores. Talvez ainda houvesse mais sofrimento pela frente. Mas o que eu sentia no meu coração era que a justiça precisava ser feita. E eu sabia, no fundo, que eu seria a única a conseguir fazer com que ela fosse feita. O peso que eu sentia nos ombros parecia aumentar a cada dia que passava. Eu me perguntava o que restava da minha vida após tudo o que aconteceu. O que restava da nossa família? O que restava de nós? Como seguir em frente quando o maior pesadelo que eu poderia imaginar se tornou realidade? A cada dia, ao olhar para Joaquim, me questionava se ele ainda era o meu filho, o Joaquim de antes, o menino com quem compartilhei tantos momentos, ou se aquele homem diante de mim já era alguém irreconhecível, alguém perdido em seus próprios demônios. As respostas eram tão evasivas quanto o vazio nos seus olhos. Eu andava pela casa com o coração em pedaços, tentando manter a aparência de que tudo estava bem. Mas, no fundo, eu sabia que não era verdade. Não havia como fingir. A casa estava marcada pela dor. Cada canto parecia gritar em silêncio a tragédia que ali havia acontecido. A presença de Joaquim era como uma ferida aberta, que nunca se curava. E eu sabia que não podíamos seguir assim. Algo tinha que mudar. As palavras que o advogado me disse sobre as provas e as dificuldades em responsabilizar Joaquim ecoavam em minha mente como um mau presságio. Será que ele realmente ia sair impune, por mais que a dor nos corroesse por dentro? Como o sistema poderia ser tão ineficaz diante de algo tão terrível? Eu sabia que a dor de Bia jamais seria apagada, mas de alguma forma precisávamos dar um fim ao sofrimento que nos acompanhava dia após dia. E eu, como mãe e avó, tinha a responsabilidade de tomar uma atitude, mesmo que o caminho fosse difícil e sombrio. O tempo estava passando e as conversas, as tentativas de entendimento não faziam mais sentido. A cada dia, a raiva dentro de mim crescia mais, se misturando com o medo de ver a vida continuar, enquanto o horror daquilo tudo nos consumia. Eu não sabia mais o que fazer. Tentei falar com Isabel sobre tudo aquilo, mas ela parecia mais distante a cada dia, imersa em sua dor, sem querer enfrentar o que estava acontecendo. Ela não queria olhar para Joaquim. Ela não conseguia, e eu a entendia perfeitamente. Como olhar para aquele irmão e ver nele um monstro? Como me obrigar a ver o filho que eu amava fazer parte dessa história trágica? Num dia de chuva forte, depois de mais uma noite sem dormir direito, decidi sair. Eu precisava da solidão. Precisava me afastar do peso daquela casa, onde o silêncio era mais doloroso do que qualquer palavra. A chuva batia forte contra as janelas, mas eu caminhei pelas ruas como se o mundo inteiro estivesse se desfazendo. Eu sentia que não podia mais suportar o peso da culpa, da raiva e da dor. Precisava dar um tempo, pensar em tudo o que tinha acontecido e tentar encontrar uma saída para isso. Mas onde estava a saída? Onde estavam as respostas que tanto procurava? Cada passo que eu dava parecia me levar mais fundo em um abismo de incertezas. Eu sabia que não podia continuar vivendo naquele limbo.
Eu olhei para os rostos das pessoas que passavam por mim e me perguntei se elas sabiam o que estava acontecendo dentro de minha casa, se elas tinham noção do inferno que eu estava vivendo, ou se, ao menos, uma parte de mim ainda conseguia ser vista, ainda conseguia respirar. Porque, no fundo, eu não me reconhecia mais. A mulher que eu fui, a mãe, a avó, tudo isso estava sumindo diante da dor, da impotência de não poder fazer nada para mudar o que tinha acontecido. Sentei-me em um banco, olhando para a rua vazia. A chuva não parava, mas algo dentro de mim parecia ter se acalmado. Eu sentia que precisava tomar uma decisão. Eu já não podia continuar com aquele peso, com aquela dor, sem agir. Mas como agir? Como lidar com um filho que destruiu tanto? Como encontrar a força para enfrentar aquilo e ainda seguir em frente? Eu sabia que a justiça precisava ser feita, mas será que eu estava preparada para o que isso exigiria de mim? Naquela tarde, algo mudou. Algo dentro de mim se transformou. Eu não sabia ainda como iria fazer, mas sabia que não podia mais viver com aquela sensação de estar impotente. Joaquim precisava ser responsabilizado, e se o sistema não fosse capaz de fazer isso, eu faria o que fosse necessário. A dor de Bia, de Isabel, não poderia ser ignorada. E se isso significasse ir contra tudo o que eu acreditava, então seria esse o caminho. O peso de tudo o que aconteceu, o peso da perda, me fez enxergar as coisas de outra maneira. A raiva que eu sentia por Joaquim se misturava com o medo, com a necessidade de justiça. Eu precisava agir. Quando voltei para casa, o silêncio na casa já não era mais o mesmo. Algo dentro de mim tinha mudado, e eu sabia que era hora de enfrentar tudo de uma vez. Joaquim estava lá, ainda na mesma postura distante, como se nada tivesse acontecido. Ele não dizia uma palavra, nem se mexia. Ele não olhava para mim. Eu o via ali, parado como uma sombra, e me perguntei se ele sabia o que estava por vir. Sabia que a vida dele nunca mais seria a mesma, e que a nossa vida, de alguma forma, também não seria. Mas, ao mesmo tempo, sentia que aquilo tinha que acontecer. Joaquim, comecei, a voz saindo mais firme do que eu imaginava. Ele me olhou por um momento, sem expressão, como sempre. Eu não posso mais viver assim. A sua irmã está morta. E você, meu filho, precisa entender o que fez. Você não vai sair impune. Eu vou fazer com que a justiça seja feita. Ele ficou em silêncio. Eu sabia que ele não ia responder. Não ia pedir desculpas. Não ia tentar se justificar. Ele estava ali, mas já não estava mais presente. Como pode alguém se tornar tão insensível, tão vazio? O que aconteceu com ele? Onde estava o meu filho? Ele já não era mais aquele garoto. E a dor que eu sentia por ele ter feito aquilo com a sua própria irmã parecia me destruir mais do que qualquer coisa. Mas, por mais difícil que fosse, eu sabia que algo tinha que ser feito. Eu precisava que ele entendesse que as consequências de suas ações não podiam ser ignoradas. Isabel não estava em casa naquele momento. Ela ainda se recusava a ver Joaquim. Eu, por um lado, não sabia mais o que fazer. Eu sentia que a justiça que procurava estava tão distante, mas não podia mais ficar parada. Eu precisava de respostas. Precisava saber como seguir em frente, como lidar com tudo aquilo. Mas, no fundo, eu sabia que a resposta não viria de uma outra pessoa. A resposta vinha de mim. Eu era a única que poderia trazer alguma forma de justiça para a nossa família. Eu precisava lutar, ainda que com todas as forças que me restassem. Eu sabia que o momento que se aproximava era decisivo. Não havia mais como voltar atrás. Os dias que passei à margem da decisão me pareciam uma eternidade, como se cada hora fosse uma batalha perdida contra o que eu sabia que precisava fazer. Mas o que me restava? Como mãe e avó, eu sabia que minha missão era proteger e fazer justiça, não deixar que a dor da perda nos consumisse sem uma resposta. Cada respiração que eu tomava parecia pesar mais e mais, como se o ar tivesse se tornado denso e difícil de engolir. Eu olhei para o espelho e, pela primeira vez, não reconheci a mulher que via ali. Não sabia mais se o que eu estava prestes a fazer era certo, mas sabia que algo precisava ser feito. Algo além das palavras que Joaquim nunca pronunciou. A dor de perder Bia era insuportável,
mas a dor de ver meu próprio filho transformado naquele monstro parecia me destruir por dentro. Eu precisava seguir em frente, não mais por mim, mas por tudo o que havíamos perdido. Precisava, ao menos, fazer com que ele enfrentasse as consequências do seu ato. Não podia permitir que ele seguisse como se nada tivesse acontecido. Aquela tarde estava mais quente do que o normal, e, ao caminhar pela casa, o silêncio já não me causava mais angústia. Eu tinha me acostumado com ele. Mas algo dentro de mim já não se sentia confortável com essa apatia, como se minha própria alma estivesse tentando me avisar de que tudo o que eu fazia não era suficiente, que nada mais poderia acalmar a dor. Isabel ainda estava se fechando cada vez mais. Ela não conseguia olhar para Joaquim. E, de certa forma, eu entendi. Como alguém poderia olhar para a própria carne e perceber que esse alguém foi capaz de destruir a vida de um inocente? Ela estava se afastando, e com razão. A dor de perder a irmã estava se tornando insuportável para ela. Eu via nos olhos dela o reflexo de algo que eu não podia mais ignorar. A raiva. A raiva por ele ter feito aquilo, por ele ter tirado a vida de Bia, sem nem se importar. E o mais cruel de tudo era que ele, de alguma forma, parecia ainda viver sua vida com a mesma indiferença. Não parecia sentir nada. Fui até a cozinha, onde o cheiro de café ainda estava no ar, tentando esquecer a confusão em minha mente. O que eu deveria fazer? Eu sabia que não poderia mais viver sob o mesmo teto com um filho que havia destruído nossa família. Mas ele ainda era meu filho. A dor disso tudo era tão grande que eu quase não consegui respirar. Como pude chegar até aqui? Como pude permitir que ele se transformasse em alguém tão distante da pessoa que eu amava? A verdade é que, ao olhar para ele, não via mais o Joaquim de antes. Não via mais aquele menino cheio de vida, com sonhos e esperanças. Não. Agora, o que eu via era um homem frio, distante e indiferente. Eu estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. A decisão de fazer o que fosse necessário para que ele enfrentasse as consequências do que fez. Eu sabia que isso significava romper com tudo o que eu acreditava ser certo, mas, ao mesmo tempo, sabia que precisava agir. Não só por mim, mas por Isabel, por Bia, por tudo o que tínhamos perdido. A ideia de permitir que Joaquim vivesse em paz, sem enfrentar o que fez, parecia uma mentira, uma traição para tudo o que a nossa família passou. E a dor de ver o silêncio dele, como se ele fosse incapaz de sentir qualquer remorso, só me empurrava mais para o fundo da angústia. Ele não merecia continuar com a vida dele assim. Ele precisava ser responsabilizado. Eu sabia que os sentimentos de Isabel eram intensos, que ela não conseguia mais suportar a presença de Joaquim na casa. Ela estava sofrendo, e eu também. Mas a diferença era que eu sabia o que precisava ser feito. Eu não podia mais esperar que ele se arrependesse, que ele tivesse algum tipo de remorso por aquilo que fez. Não, eu sabia que não podia mais continuar assim. E, ao tomar essa decisão, sabia que a nossa vida nunca mais seria a mesma. Mas, ao mesmo tempo, sabia que essa era a única maneira de seguir em frente. Quando finalmente confrontei Joaquim, o ambiente estava ainda mais pesado. Ele estava ali, sentado, como sempre, com aquele olhar vazio, como se não houvesse nada mais importante em sua vida. Eu o olhei nos olhos e, pela primeira vez, não senti nenhuma conexão, apenas uma frieza que me cortava por dentro. Joaquim, comecei, a voz quase falhando. Eu preciso que você entenda o que fez. Você destruiu nossa família. Você matou sua irmã. E não pode simplesmente continuar vivendo a sua vida como se nada tivesse acontecido. Ele me olhou, mas não disse nada. O silêncio entre nós dois parecia ainda mais ensurdecedor. Ele não demonstrava arrependimento. Eu sabia que ele não se importava. Não sentia dor. Mas mesmo assim, eu continuei. Você precisa pagar pelo que fez. Não há mais como voltar atrás. E você vai ter que enfrentar as consequências do seu ato. Eu não vou mais permitir que você continue assim, como se nada tivesse acontecido. Eu não sabia o que ele sentia, mas eu sentia que ele estava se afastando mais e mais. Ele não parecia se importar com o que eu dizia, mas aquilo não importava. Eu precisava que ele entendesse, mesmo que fosse tarde demais. Ele precisava pagar.
A sensação de impotência que eu sentia todos os dias precisava desaparecer. E eu, finalmente, tinha tomado a decisão de que não seria mais em silêncio. Ele não poderia escapar da responsabilidade pelo que fez. Nos dias que se seguiram, o clima dentro de casa se tornou ainda mais tenso. Isabel ainda não conseguia falar com Joaquim. Ela estava longe, cada vez mais distante. Eu não sabia mais como ajudá-la. A dor dela estava tão profunda quanto a minha. Mas, ao mesmo tempo, o peso da decisão de fazer Joaquim pagar pela morte de Bia me consumia. Eu sabia que a vida dele nunca mais seria a mesma, assim como a minha. Mas, mais importante ainda, a sensação de justiça precisava ser restaurada. Com o tempo, eu entendi que minha ação era uma resposta à dor que sentíamos. Eu sabia que não havia volta, mas também sabia que não poderíamos mais seguir em frente sem que algo fosse feito. E, se a dor era inevitável, que pelo menos a justiça fosse feita. Mesmo que isso significasse uma mudança irreversível para nossa família, ao menos saberia que a verdade estava sendo dita e que, no final, ele enfrentaria as consequências do que fez. A sensação de que algo precisava ser feito estava me dominando. Eu não conseguia mais ficar parada, esperando que o tempo passasse. Quando a casa amanhecia, o dia parecia pesado, como se o ar em volta de nós estivesse saturado de tristeza e medo. Joaquim, como sempre, estava imerso em seu silêncio. Ele parecia distante de tudo, e a cada dia que se passava, o sentimento de que ele estava vivendo uma vida sem consequências me corroía por dentro. Isabel estava cada vez mais distante, e eu sabia que ela estava sofrendo, talvez até mais do que eu. Ela não conseguia olhar para ele, e o que eu via nos olhos dela era um misto de raiva, dor e a desesperança de quem se sente impotente diante da situação. Eu, por mais que tentasse manter a calma, não sabia mais como lidar com isso. Estávamos todos presos em um ciclo de sofrimento e silêncio. O que eu mais queria era poder voltar no tempo, impedir que aquilo acontecesse, fazer com que a dor nunca tivesse invadido nossa casa. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que, se fizesse isso, a dor permaneceria dentro de nós, ainda mais insuportável. Precisávamos enfrentar a realidade, confrontar os fantasmas que nos assombravam. E por mais que fosse difícil, eu sabia que a primeira coisa que precisava fazer era dar um passo à frente, romper com a paralisia em que nos encontrávamos. Decidi, então, que não poderia mais esperar que a dor se curasse por conta própria. Se o silêncio me consumia, a dor me destruía de maneira silenciosa e crescente, sem que eu pudesse encontrar uma saída. Eu sabia que, ao olhar para Joaquim, ele não demonstrava remorso, nem arrependimento. Ele parecia não entender a gravidade do que tinha feito, como se o mal que causou fosse algo insignificante para ele. Mas eu não ia mais permitir que ele continuasse como se nada tivesse acontecido, como se Bia não fosse mais do que uma lembrança distante. Como mãe, como avó, minha missão era fazer justiça, garantir que a dor não fosse em vão. Mas como poderia fazer isso? Como poderia fazer com que ele entendesse que sua vida nunca mais seria a mesma? A dúvida me consumia, mas a raiva e a dor me empurravam para frente. Não sabia se estava fazendo o certo, se o que estava planejando era o melhor. Eu queria que ele sentisse a dor da perda, que entendesse o que sua irmã, sua família estavam passando. Mas havia uma linha tênue entre buscar justiça e destruir o que ainda restava de minha família. Eu não queria, de jeito nenhum, perder tudo, mas, por outro lado, a culpa me dizia que eu tinha que fazer algo. Aquele silêncio entre nós não poderia durar mais. Lembro-me de um dia em que, depois de uma longa noite de insônia, decidi sair para caminhar. Eu sentia que não podia mais ficar na casa. Eu não conseguia mais suportar o peso da sua presença, nem o vazio de tudo que estava acontecendo. Eu queria fugir, mas ao mesmo tempo sabia que, ao sair, eu estaria apenas me afastando de um problema que precisava ser resolvido. As ruas estavam vazias. A cidade parecia dormir enquanto minha mente não encontrava descanso. Eu caminhei, com passos pesados, como se o mundo inteiro estivesse me observando. Eu não sabia mais como lidar com a raiva, a dor, a saudade de Bia. O que poderia fazer para que ele entendesse a gravidade do que fez? Como poderia restaurar o equilíbrio perdido de nossa família? Cheguei a uma praça,
um local onde sempre busquei consolo quando tudo parecia escuro. As árvores balançavam suavemente com o vento, e por um momento, me senti um pouco mais em paz. Mas a tranquilidade foi breve, pois logo a raiva e o desespero voltaram, maiores do que antes. Eu me perguntava se Joaquim jamais entenderia a dor de Isabel e a minha. Será que ele conseguiria compreender o tamanho do mal que causou? Será que ele seria capaz de perceber que sua vida, da mesma forma que a nossa, nunca mais seria a mesma? Foi ali, naquele banco da praça, que finalmente tomei uma decisão. Eu sabia que não poderia mais continuar vivendo com esse sentimento de impotência. Eu precisava agir, tomar a frente, mesmo que isso significasse enfrentar as consequências. Eu não tinha mais escolha. A ideia de que ele precisaria pagar por aquilo que fez tomava forma em minha mente. Precisava encontrar uma maneira de confrontá-lo, de fazer com que ele pagasse. Mas como? Como fazer isso? Como trazer uma resposta para a dor que Bia sentiu, para a dor que ainda nos devorava? Eu sabia que essa resposta não seria fácil de engolir, mas tinha que ser dada. Voltei para casa decidida. Quando entrei, a casa estava tão silenciosa quanto antes, mas eu sabia que o momento estava chegando. Joaquim estava lá, no canto da sala, como se sua presença fosse uma sombra que pairava sobre todos nós. Isabel ainda estava no seu quarto, sem querer sair, sem querer enfrentar o que estava acontecendo. Eu sabia que ela precisava de mim, mas eu também sabia que, para ela, eu já não tinha todas as respostas. Eu não tinha mais a capacidade de curar as feridas dela. O único que poderia dar algum tipo de resposta agora era Joaquim, e por mais que eu quisesse, não poderia mais poupá-lo da dor de entender o que fez. A resposta que ele precisava ouvir seria dada por mim, de um jeito que ele nunca esperaria. Fui até onde ele estava. Ele me olhou, mas, como sempre, não disse nada. Eu sabia que ele não queria enfrentar o que estava acontecendo. Ele não queria assumir sua culpa, mas eu sabia que era isso que ele precisava fazer. Joaquim, eu comecei, minha voz firme, mas cheia de dor. Eu não posso mais viver assim. Não posso mais ver você continuar a sua vida como se nada tivesse acontecido. Você destruiu nossa família. Você matou sua irmã. E isso não pode ser esquecido. Ele não reagiu. Apenas me olhou com aqueles olhos vazios, como se nada tivesse realmente atingido-o. E naquele momento, percebi que não havia mais como voltar atrás. Eu precisava que ele enfrentasse as consequências do seu ato. Não importava o que eu tivesse que fazer. Ele precisava pagar. O dia amanheceu cinza. Parecia que até o céu refletia a agonia que eu sentia. Eu sabia que as palavras que havia dito a Joaquim ainda estavam ecoando na minha mente. Mas, mais do que nunca, eu sabia que nada daquilo mudaria quem ele era agora. Nada daquilo mudaria o que ele fez. E, de certa forma, isso me doía ainda mais. Como mãe, o meu instinto era sempre proteger, sempre tentar corrigir os erros. Mas, no fundo, sabia que não havia mais o que fazer. Não havia mais nada que pudesse ser feito para recuperar o que ele havia destruído. Nos dias seguintes, a casa parecia um lugar sem vida. Isabel não falava mais comigo. A dor que ela sentia era visível, e em certos momentos, eu me sentia uma estranha dentro da minha própria casa. Eu estava dividida entre a necessidade de fazer justiça e a esperança de que, de alguma forma, isso tudo pudesse ser consertado, mas sabia que a dor não tinha mais espaço para essas ilusões. A dor era a nossa realidade, aquela dor irreversível, que ninguém podia consertar. Eu me perguntava se eu estava fazendo a coisa certa, se, ao enfrentar Joaquim, eu não estava só cavando ainda mais fundo a ferida da nossa família. Mas, ao mesmo tempo, o que mais poderia ser feito? Como poderíamos seguir em frente se ele não fosse responsabilizado por tudo o que fez? A casa estava em silêncio, e eu, que antes era capaz de ouvir o riso de Isabel e Joaquim, agora só ouvia o eco dos meus próprios pensamentos. Eu não conseguia mais olhar para ele da mesma maneira. Aquele homem, aquele Joaquim, já não existia mais. Eu não sabia quem ele era, e isso me rasgava por dentro. Como ele pôde fazer aquilo? Como poderia olhar para mim, como se nada tivesse acontecido, e continuar agindo como se a vida fosse simples?
como se nada fosse de fato importante. E a dor de Isabel? Como eu deveria lidar com isso? Ela estava afastada, o que me consumia mais do que qualquer outra coisa. Eu não sabia como entrar no seu coração, como ajudá-la a superar a dor. A perda de Bia foi algo que jamais poderia ser reparado, mas eu precisava tentar. Eu não podia mais viver com a sensação de que havia perdido os 2 filhos que eu tanto amava. Joaquim se foi de uma maneira que eu não queria acreditar, e Isabel estava se afastando cada vez mais. Eu sabia que, se continuasse assim, nossa família nunca mais seria a mesma. Mas havia algo dentro de mim que não podia mais ignorar. Eu sabia que precisava fazer justiça. Eu sabia que não poderia continuar com o peso da inação, com a dor de ver Joaquim seguir sua vida sem ser responsabilizado. Eu sentia que isso estava me destruindo por dentro. Não era mais uma questão de vingança, mas de fazer o que era certo. Precisava que ele entendesse, ao menos, o que ele havia feito. A dor que ele causou a todos nós não poderia ser em vão. E mesmo que isso significasse que a casa nunca mais voltasse a ser a mesma, que eu nunca mais fosse a mesma, eu precisava que isso fosse feito. A conversa com Joaquim me deixou mais determinada. Eu o vi ali, sentado, como uma sombra do que um dia foi. E mais do que nunca, soube que estava na hora de romper com o passado. Ele precisava pagar, não apenas para que Isabel e eu pudéssemos seguir em frente, mas para que ele, de alguma forma, pagasse por tudo. Não poderia ser fácil, mas seria necessário. Já não havia mais espaço para desculpas ou arrependimentos. Eu precisava fazer justiça. Nos dias seguintes, fui atrás de um advogado. Eu sabia que nada seria simples. E, ao contrário do que pensava antes, percebi que não podia mais esperar que as coisas se resolvessem sozinhas. Eu tinha que ir atrás. Fui ao escritório e, dessa vez, estava decidida. O advogado me olhou e me escutou. Ele parecia compreender a dor que eu estava sentindo. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que estava fazendo o certo. O que Joaquim fez não podia ser ignorado. Não poderia ser abafado. Ele precisava ser responsabilizado. Eu não sabia qual seria o fim disso, mas estava disposta a lutar até o fim. O advogado me explicou sobre o processo, sobre como seria difícil fazer com que Joaquim fosse responsabilizado de maneira legal. Mas, mais importante, ele me fez entender que a batalha que eu estava travando não era só contra Joaquim, mas contra minha própria dor, minha raiva, minhas dúvidas. Ele me falou que, para conseguir justiça, eu teria que ser forte, mais forte do que jamais imaginei que fosse. Eu sabia que, quando começasse o processo, não poderia mais voltar atrás, e que a dor de Isabel seria ainda mais difícil de carregar. Mas eu também sabia que ela precisava entender que não podíamos viver na escuridão, escondendo o que ele havia feito. Ela precisava enxergar que a única maneira de superarmos aquilo seria enfrentando, de cabeça erguida, a verdade. Quando saí do escritório, a sensação de que algo estava se movendo dentro de mim me acompanhou. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas sabia que, de agora em diante, minha vida, nossa vida, seria diferente. A casa nunca mais seria o mesmo lugar. Não havia como voltar atrás. A dor, a perda, o vazio, tudo isso agora era uma parte da nossa história que jamais poderia ser apagada. Mas, por mais que me sentisse arrasada, eu sabia que precisava ser forte, precisava agir, não por mim, mas por Bia. Precisava garantir que sua morte não fosse em vão. Voltando para casa, entrei com uma sensação de que agora as coisas estavam começando a tomar o rumo certo. Joaquim ainda estava lá, sentado, em seu canto, como uma sombra daquilo que um dia foi. Eu não sabia o que ele pensava, o que passava pela sua cabeça, mas sabia que ele não poderia mais viver a vida que levava. Ele precisava pagar pelo que fez. Não importava o que acontecesse a partir daí, eu estava decidida a lutar por justiça. O que ele fez com Bia não seria esquecido. Ele precisaria olhar para o que fez e, finalmente, enfrentar as consequências de suas ações. Quando entrei em casa, o peso da decisão ainda estava me esmagando. A sensação de que a dor jamais seria apagada me consumia a cada passo que eu dava. Joaquim estava ali, sentado no mesmo canto de sempre, com aquele olhar vazio,
como se o que fizera não tivesse importância alguma. Ele parecia não se importar. Como podia? Como um filho poderia agir daquela forma? Como um ser humano poderia ser capaz de tamanha crueldade e, ainda assim, se comportar como se nada tivesse acontecido? O silêncio que nos envolvia era ainda mais insuportável. Eu sabia que ele não ia falar. Ele não iria pedir desculpas. Não iria se arrepender. E o pior, ele estava tão perdido em sua indiferença que parecia incapaz de compreender a dor que causou. Isabel ainda não queria falar com ele. Ela estava se fechando cada vez mais, e isso me cortava o coração. O que mais eu poderia fazer? Ela já não via mais Joaquim como irmão. Como poderia, depois de tudo o que ele fez? Ela estava sendo arrastada para um abismo de dor e raiva, e eu, como mãe, não sabia mais como trazê-la de volta. O que estava acontecendo com minha família? Como o amor que eu senti por eles poderia ser destruído dessa maneira? Olhei para Joaquim e, pela primeira vez, senti algo muito forte, algo mais profundo que a raiva ou o desgosto. Era uma sensação de perda, uma sensação de que eu estava vendo um filho, alguém que eu amava, se afastando para sempre de mim. Não havia mais nenhuma conexão entre nós. Ele não era mais o Joaquim que eu conhecia. E, no fundo, eu sabia que ele já não sentia nada por mim, nem por Isabel, nem por ninguém. Decidi, naquele momento, que era hora de dar um passo definitivo. Eu não poderia mais esperar. A dor que eu estava sentindo precisava ser transformada em algo concreto, algo que fizesse sentido, algo que trouxesse uma resposta para tudo o que aconteceu. O advogado me disse que seria um caminho difícil, que encontrar justiça nem sempre era possível, mas eu sabia que precisava tentar. Não podia continuar vivendo com a sensação de que nada seria feito. Eu não poderia aceitar que ele fosse deixado para viver a sua vida como se nada tivesse acontecido, como se a morte de Bia fosse algo que poderia ser esquecido. Eu sabia que, ao tomar essa decisão, estava entrando em um caminho sem volta. Eu sabia que o processo não seria fácil, não só pelas consequências jurídicas, mas também pelas emocionais. A dor que Isabel estava sentindo seria ainda mais difícil de suportar, mas eu sabia que essa era a única maneira de enfrentarmos a situação. Era o único caminho que nos restava, e por mais que isso nos machucasse ainda mais, era algo que precisava ser feito. Eu não sabia o que aconteceria depois. Não sabia se Joaquim se arrependeria, se a justiça seria feita da maneira como eu esperava, mas sabia que precisava tentar. Quando falei com Isabel, não foi fácil. Eu não sabia como abordar o que estava acontecendo, como explicar que eu estava decidida a levar Joaquim ao tribunal, para que ele fosse responsabilizado por tudo. Eu sabia que ela estava se fechando, que o ódio que ela sentia por ele a estava afastando ainda mais. Mas eu também sabia que se não fizesse isso, ela também carregaria essa dor pelo resto da vida. A raiva, o ódio, tudo isso precisaria ser transformado. E a única maneira de fazer isso seria enfrentar a verdade. Isabel me olhou com uma expressão que eu não conseguia entender direito. Eu sabia que ela queria ouvir o que eu tinha a dizer, mas ao mesmo tempo sabia que, para ela, isso tudo era incompreensível. Como seria possível continuar vivendo com a dor do que ele fez? Como seria possível olhar para ele novamente e ver, em seus olhos, a indiferença por tudo o que aconteceu? Eu sei que você está com raiva, Isabel. Eu também estou. Eu sei o quanto isso tudo é difícil para você, mas eu preciso que você me entenda. Não podemos continuar assim. Joaquim precisa ser responsabilizado pelo que fez. Eu não posso deixar que ele continue a vida dele como se nada tivesse acontecido, como se Bia não tivesse sido arrancada de nós. Não podemos permitir que isso se perca no tempo. Ela não respondeu de imediato. O silêncio entre nós duas parecia mais pesado do que qualquer palavra. Eu sabia que ela estava processando tudo aquilo. Eu sabia que, para ela, a dor era muito maior. Ela estava perdendo, de uma maneira que ninguém mais poderia entender, a confiança na pessoa que deveria tê-la protegido, o irmão que ela conheceu e amou. E eu, como mãe, não sabia mais como trazer de volta a confiança que ela perdeu. Não sabia mais como devolver a ela a sensação de segurança, de amor incondicional. Finalmente, Isabel falou, a voz trêmula. Eu não consigo olhar para ele, mãe. Eu não consigo.
Não depois do que ele fez com a gente, com a minha irmã. As palavras dela cortaram meu coração, mas eu sabia que não havia mais volta. Nós já estávamos no fundo do abismo, e a única maneira de sair dali seria fazer o que era certo. Eu entendo, Isabel. Eu sei que é difícil, mas eu não posso mais ficar parada. Ele precisa pagar pelo que fez. E por mais que eu ame ele, por mais que eu tenha sido a mãe dele, isso não pode continuar. Eu preciso fazer justiça por Bia. E por você. E por mim. Eu sabia que a partir daquele momento, nada mais seria igual. O caminho seria longo, doloroso e difícil. Mas eu não podia mais viver na mentira, na negação. Precisávamos enfrentar a dor, a raiva, a perda e fazer com que Joaquim, de alguma forma, entendesse a gravidade do que fez. Ele precisava pagar, não apenas para que a justiça fosse feita, mas para que pudéssemos encontrar algum tipo de paz. A paz que nos faltava. Eu tomei as providências necessárias. O processo foi iniciado e as primeiras audiências começaram. Cada passo, cada movimento, parecia me consumir ainda mais. Eu não sabia o que esperar, mas sabia que isso era o que precisávamos. Não seria fácil, não seria rápido, mas era necessário. E no fundo, eu sabia que, ao fazer isso, não estava apenas buscando justiça para Bia, mas também tentando salvar o que restava de nossa família, porque, sem justiça, jamais poderíamos seguir em frente. O tribunal estava mais lotado do que eu imaginava. O cheiro de ansiedade pairava no ar, e o som dos passos apressados dos advogados, juízes e outras pessoas envolvidas na audiência soavam como um martelo batendo contra o meu peito. Eu sabia que, naquele momento, minha vida tomaria um rumo definitivo. A sala estava carregada de um peso que eu mal podia suportar. O que eu estava prestes a enfrentar não era apenas uma batalha legal. Era uma luta contra o que restava da minha própria família. Quando olhei para Joaquim sentado ali, em silêncio, com sua expressão inalterada, eu senti uma mistura de raiva e dor. Ele parecia tão distante, como se aquele tribunal, aquele julgamento, não tivesse absolutamente nada a ver com ele. Ele não entendia a gravidade de tudo o que havia feito. Ele não entendia a devastação que causou em nossas vidas. Ele estava ali, como se fosse apenas mais um dia de sua vida, como se nada de ruim tivesse acontecido. Mas, para mim, cada segundo dentro daquela sala representava uma vida perdida. A vida de Bia, a vida que nunca mais teria a chance de ser vivida. E, mais do que isso, representava a minha própria vida desmoronando, pois não importava o que acontecesse, a dor da perda sempre estaria comigo. Por mais que a justiça fosse feita, nada traria Bia de volta. Nada traria de volta a sensação de felicidade que eu sentia antes de tudo isso. Quando minha vez chegou, meu coração estava batendo forte. Não sei o que me fez andar até o microfone com uma sensação de coragem que, de certa forma, parecia me abandonar a cada passo. Ao me sentar no banco, olhei para os rostos das pessoas ali presentes. Vi os olhos de Isabel, que estava sentada atrás de mim, sua expressão ainda marcada pela raiva e pela dor. Ela não me olhava com reprovação, mas eu podia sentir que a dor dela era tão grande quanto a minha. Ela não queria estar ali. Ela não queria enfrentar aquilo. Mas nós não tínhamos escolha. Tínhamos que passar por isso para que pudéssemos finalmente entender o que fazer com a dor que nos consumia. Quando o juiz me fez a primeira pergunta, minha voz falhou, mas consegui articular. Falei sobre o que tinha acontecido, sobre Bia, sobre Joaquim e o que ele fez. As palavras saíram de forma trêmula, mas eu sabia que precisava ser forte. Não por mim, mas por ela. Cada palavra parecia mais pesada que a anterior, e os olhares da audiência, as expressões de julgamento, me faziam sentir como se estivesse carregando um fardo impossível de suportar. Naquele momento, percebi o quanto aquele processo estava além de algo jurídico. Aquilo era pessoal. Aquilo estava me forçando a reviver tudo o que havia acontecido. A perda, a raiva, a frustração, mas também, por algum motivo, eu sentia que, se tudo isso fosse realmente acontecer, eu teria finalmente um pouco de paz. Não para mim, talvez, mas para a memória de Bia. Eu não sabia o que ela pensaria se estivesse ali, mas, em meu coração,
Sentia que era isso que ela queria, que por mais que fosse difícil, por mais que nos quebrasse por dentro, a verdade precisava ser dita. Enquanto falava, vi Joaquim mexendo-se na cadeira, olhando para baixo, com os olhos sem vida. Ele não estava reagindo, não estava dizendo nada. Ele não parecia sentir nada. A indiferença dele me deixou mais enfurecida. Ele não parecia nem um pouco afetado por estar ali, sendo julgado por um ato que destruiu a vida de tanta gente. Ao contrário de mim, que sentia cada segundo daquele julgamento como se fosse o último fôlego que eu tivesse, ele parecia estar ali como se aquilo fosse só mais um episódio de sua vida. E essa indiferença dele foi a coisa mais difícil de encarar. O advogado de defesa de Joaquim tentou, como esperado, minimizar o impacto de suas ações. Tentou fazer parecer que tudo o que havia acontecido foi um acidente, um erro, uma fatalidade. Ele tentou convencer a todos de que Joaquim não tinha plena consciência do que estava fazendo, como se ele fosse uma vítima de suas circunstâncias, como se fosse apenas um menino perdido que não soubera o que fazer com a dor. Mas eu sabia que aquela não era a verdade. Sabia que Joaquim, no fundo, estava ciente de suas ações, ciente do que fez, e estava apenas tentando escapar das consequências de seus atos. Eu não pude mais segurar a raiva que crescia dentro de mim. Quando o advogado terminou de falar, eu me virei para ele e, pela primeira vez, falei com firmeza. Não é isso que aconteceu. Não foi um acidente. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Não há desculpas, não há justificativa. O que ele fez não pode ser apagado com palavras. E como mãe, eu não posso permitir que ele continue vivendo sua vida como se nada tivesse acontecido. O juiz parecia ouvir atentamente, e por um momento, percebi que as palavras que eu estava dizendo estavam, de alguma forma, chegando até ele. Eu não sabia se seria suficiente para condenar Joaquim, mas eu sabia que não podia mais ficar em silêncio, que precisava falar a verdade, mesmo que a dor de fazê-lo fosse insuportável. A sessão continuou por horas, mas eu não conseguia mais prestar atenção nas palavras dos advogados, nem nas argumentações que estavam sendo feitas. Eu só conseguia pensar naqueles olhos vazios de Joaquim. Eu só conseguia pensar em Bia, na criança que ele havia destruído, na irmã que ela não seria mais. Eu sabia que, de alguma forma, nada disso poderia trazer Bia de volta, mas por dentro, eu sentia que precisava fazer aquilo. Precisava lutar. Precisava, ao menos, dar algum sentido a todo esse sofrimento. Quando finalmente o juiz se retirou para deliberar, a sala ficou em um silêncio sepulcral. Eu não sabia quanto tempo demoraria, mas eu sabia que nada seria mais doloroso do que esperar por aquela decisão. A sensação de impotência era esmagadora. O que aconteceria com Joaquim? Ele seria responsabilizado? O que aconteceria com nossa família? Mesmo que a justiça fosse feita, seria alguma forma de alívio ou apenas mais uma ilusão que nos faríamos acreditar? Naqueles minutos, a dor de tudo o que vivemos se tornou ainda mais intensa. Eu sentia como se minha vida estivesse se desconstruindo diante dos meus olhos. Mas no fundo, eu sabia que havia tomado a decisão certa. Eu sabia que, ao buscar justiça, estava tentando devolver alguma dignidade à memória de Bia. Não para mim, mas para ela. Porque, no final das contas, o que restaria para todos nós seria apenas a verdade. E eu sabia que, sem ela, nunca conseguiríamos viver em paz. A decisão finalmente chegou. O silêncio na sala de espera parecia eterno, pesado, quase palpável. Eu sabia que, mais do que qualquer outra coisa, a sentença que seria proferida ali não traria de volta o que perdemos. A dor de Bia, a dor de Isabel, a minha dor, tudo isso ainda estaria presente, ecoando nas nossas vidas, mesmo que Joaquim fosse responsabilizado pelo que fez. Mas, de alguma forma, aquela sentença seria o primeiro passo para começarmos a entender como seguir em frente. Ou, ao menos, como tentar. A verdade finalmente seria revelada, e não havia mais como voltar atrás. Quando a porta do tribunal se abriu e os advogados começaram a se mover, um frio percorreu minha espinha. Eu não sabia o que sentir. Havia uma mistura de ansiedade, raiva, medo e, sim, uma pequena esperança. Esperança de que, de alguma forma,
ele pagasse por aquilo que fez. Esperança de que a justiça que eu tanto busquei não fosse em vão. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim estava amedrontada com o que viria. E se ele fosse absolvido? E se a dor fosse ainda mais profunda depois do veredicto? Eu sabia que não havia como prever, mas o medo ainda era muito forte. O juiz entrou na sala e todos se levantaram. Eu, como todos, o segui. Meus olhos estavam fixos nele, esperando que, de alguma forma, ele trouxesse a resposta que tanto precisávamos. Olhei para Joaquim, que estava ali, sentado como sempre, com os ombros caídos e uma expressão indiferente. Ele não parecia sentir nada. Ele parecia estar ali como se tudo aquilo fosse irrelevante, como se a vida dele fosse continuar do jeito que era, como se o sofrimento que causou não fosse importante. Quando o juiz anunciou o veredito, as palavras se arrastaram no ar como uma lâmina. O veredito era claro: culpado. Joaquim foi condenado, e pela primeira vez, em muito tempo, algo dentro de mim parecia se aliviar. Eu sabia que a dor não iria embora. Sabia que a perda de Bia jamais poderia ser reparada, mas de alguma forma, aquela sentença me deu uma sensação de que o peso da injustiça havia sido minimamente aliviado. A luta que eu travara por todos aqueles meses finalmente havia encontrado algum sentido, mas a sensação de alívio foi breve. Não havia comemoração. Não havia felicidade em saber que Joaquim pagaria por seus crimes. O que eu sentia era uma mistura de raiva e tristeza, uma saudade insuportável de Bia, uma dor profunda e irreparável. Como alguém poderia ter causado tanto mal a uma criança, a sua própria irmã? Como ele pôde ser tão insensível? Eu me perguntava se ele realmente sabia o que havia feito, se ele tinha ideia da destruição que causou, não só em nossas vidas, mas na vida dele mesmo. Ao deixar o tribunal, a sensação de vazio só aumentava. A casa estava ainda mais silenciosa, como se tudo estivesse desmoronando ao nosso redor. Isabel estava em casa, mas ela não conseguia falar. Ela ainda estava processando tudo o que havia acontecido. Eu não sabia o que ela estava sentindo, mas sabia que o peso daquilo tudo ainda estava esmagando seu coração. Ela, como eu, não sabia como lidar com a dor de perder Bia. Mas agora, com Joaquim condenado, a dor parecia ainda mais real, mais intensa. Nos dias que se seguiram, nós tentamos seguir em frente, mas as cicatrizes que carregávamos estavam expostas, abertas, e a dor parecia aumentar a cada minuto. Nada mais seria o mesmo. A casa onde antes havia risos e discussões, agora estava em silêncio, como se um buraco tivesse se aberto sob nossos pés e nós estivéssemos flutuando, sem chão. Mesmo com a condenação de Joaquim, não havia paz. Não havia mais nada que pudéssemos fazer para voltar atrás. Mas havia algo em mim que dizia que, de alguma forma, nós teríamos que aprender a viver com isso. Não poderíamos voltar atrás, não poderíamos trazer Bia de volta. Mas precisaríamos aprender a conviver com a dor, com a saudade, com o vazio. E mais importante, precisaríamos aprender a perdoar. Não por Joaquim, não por ele, mas por nós mesmos. Eu sabia que a raiva, o ódio, o desejo de vingança, tudo isso estava consumindo a nós mesmos, e que para que algum dia conseguíssemos olhar para o futuro, precisaríamos aprender a deixar ir. Não seria fácil, e talvez fosse impossível, mas a busca por alguma forma de paz precisava começar naquele momento. Foi quando, numa noite de tempestade, depois de semanas de silêncio, Isabel veio até mim. Ela estava diferente, mais calada do que nunca, mas algo nos olhos dela havia mudado. Eu sabia que ela estava tentando entender o que fazer, como seguir em frente. Ela sentou ao meu lado e, pela primeira vez em muito tempo, me olhou nos olhos. "Mãe", ela disse, a voz falha, "eu não sei como isso vai passar. Não sei como vou viver com isso, mas eu acho que temos que tentar. Não só por nós, mas por ela." Ela se referia a Bia, e naquele momento, eu soube que, por mais difícil que fosse, por mais que a dor nos dilacerasse, precisávamos seguir em frente. Precisávamos encontrar uma maneira de viver novamente, de reconstruir nossa família, mesmo com os pedaços quebrados. A dor que sentimos nunca desaparecerá.
A saudade de Bia sempre será um peso que carregaremos. Mas nós não podíamos ser consumidos por isso para sempre. Precisávamos viver. Joaquim, agora condenado e preso, não era mais parte de nossa vida. E isso, de certa forma, nos dava um pequeno consolo. Ele pagaria pelas consequências de suas ações. Ele pagaria, mas não mais com nossa dor. Nossa dor agora era nossa. E a responsabilidade sobre ela seria apenas nossa. A vida seguiria. E por mais que fosse difícil, encontraríamos uma maneira de seguir em frente. Eu olhei para Isabel e, pela primeira vez, senti uma centelha de esperança. Talvez fosse o começo de algo novo. Talvez, por mais que a tragédia tenha nos destruído, houvesse uma chance de reconstrução. A dor ainda estava lá, mas ao menos estávamos juntas, tentando encontrar uma maneira de viver com ela. O tempo passou, mas a dor que carregávamos não diminuiu. Ao contrário, ela se transformou, mudando de forma, mas nunca desaparecendo completamente. O tribunal nos deu uma resposta, mas não trouxe a paz que tanto buscamos. Como poderia? Nenhuma sentença, por mais justa que fosse, conseguiria preencher o vazio que sentimos com a perda de Bia. Eu sabia que, por mais que a vida tentasse seguir seu curso, nada seria como antes. O Joaquim que conhecemos, que amamos e que nos decepcionou de maneira irreparável, já não existia mais para mim. Naquele dia, quando a decisão foi dada, eu sabia que o nosso destino como família havia mudado para sempre. Mesmo com o Joaquim pagando pelas suas ações, o peso da tragédia nunca me deixou. Os dias passavam, e nós tentávamos reconstruir o que restou de nossa vida. Mas a saudade de Bia estava sempre lá, se arrastando por cada canto da casa. Ela nunca seria mais que uma lembrança de um amor que nunca teve a chance de amadurecer, de um futuro que nos foi arrancado sem piedade. Cada aniversário, cada dia comum, eram como facadas no coração. A falta dela nos consumia de maneira que nada nem ninguém poderia preencher. Isabel, embora estivesse tentando se fortalecer, ainda carregava em seu olhar a dor de quem não conseguiu entender como aquilo pôde acontecer. Ela nunca mais olhou para o Joaquim da mesma maneira. O irmão, que deveria ser seu protetor, havia se transformado em algo que ela não conseguia reconhecer. Não importava o quanto eu tentasse explicar. Não havia palavras que pudessem justificar o que ele fez. E enquanto isso, eu também me via tentando lidar com as sombras que ele deixou em mim. Como mãe, eu era dividida entre o amor que ainda sentia por ele e a dor de saber o que ele tinha feito. Mas, em meio a todo esse sofrimento, algo começou a mudar, ainda que de forma lenta. Eu, que antes me via completamente destruída, comecei a perceber que, talvez, o caminho fosse seguir em frente, apesar de tudo. A dor de perder Bia nunca se dissiparia, mas eu sabia que tinha que encontrar uma maneira de viver com ela. Eu não poderia permitir que ela me paralisasse para sempre. Eu precisava encontrar a força de continuar, mesmo que fosse difícil, mesmo que a cada passo eu sentisse o peso do que tínhamos perdido. Isabel e eu começamos a conversar mais, a tentar entender uma a dor da outra. Percebi que, assim como eu, ela também tinha se perdido em algum momento, tentando compreender o que tinha acontecido. Mas, ao menos agora, começamos a falar sobre o que sentíamos. Isso, por mais simples que fosse, foi o primeiro passo para a cura. Não havia cura para a dor, mas começamos a perceber que sozinhas estávamos nos perdendo ainda mais. Quando compartilhávamos as nossas histórias, mesmo que em silêncio, parecia que a dor se tornava um pouco mais suportável. Em uma tarde tranquila, sentadas no sofá da sala, Isabel me olhou com olhos cansados, mas um pouco mais serenos. Ela ainda não conseguia olhar para o futuro sem a sombra de Bia sobre ela, mas ela começava a entender que viver com aquela dor era a única maneira de continuar. Ela não teria a chance de ver a irmã crescer, mas ela tinha a chance de fazer com que a vida dela tivesse algum significado. Não seria fácil, e eu sabia que ela ainda se sentiria perdida por muito tempo. Mas naquele momento, com a decisão tomada, com a condenação de Joaquim e com o processo de aceitação que estávamos tentando construir, algo se aliviou dentro de nós. A tragédia não poderia mais definir nossas vidas. Ela tinha marcado nossa história,
mas não poderia ser o que nos fizesse definir quem seríamos dali em diante. Eu, como mãe, sabia que meu papel ali não era apenas buscar justiça, não era só sobre Joaquim ou sobre o que ele fez. Era sobre como ajudar Isabel a entender que a vida ainda tinha algo a oferecer, mesmo que fosse difícil. Como ajudá-la a transformar a dor que sentia em algo que a levasse para frente. E, embora a saudade fosse um fardo imenso que jamais poderia ser deixado de lado, eu sabia que ela teria que aprender, ao longo dos anos, a viver com ela. Porque a vida segue. E por mais que a perda tenha deixado uma cicatriz em nós, não seria a última página de nossa história. Eu sabia que a vida me levaria a novos caminhos. Talvez não com a leveza que eu sonhei, mas ainda assim com a possibilidade de um novo começo, porque por mais que a dor nos afunde, é ela que, de alguma forma, nos ensina o que realmente importa, o que realmente devemos valorizar, o que verdadeiramente importa na vida: o amor, a família, a memória dos que se foram, a chance de, um dia, aprender a perdoar, mesmo quando o perdão parece impossível. A vida nos oferece sempre uma segunda chance, mas ela só aparece quando estamos prontos para aceitá-la. E eu sabia que, por mais que o luto ainda estivesse presente, um dia ele se transformaria em algo que eu poderia olhar com mais leveza, porque o amor nunca desaparece. A memória de Bia viverá comigo para sempre, e com ela, a lembrança do que realmente importa, a capacidade de seguir em frente, de se reconstruir, de aprender a viver novamente. Quando saímos do tribunal e quando a condenação foi finalmente proferida, eu senti que nossa história, que parecia não ter mais direção, finalmente encontrou alguma forma de encerramento. Não um fim perfeito, mas o encerramento de uma fase. E agora, olhando para Isabel, vendo-a cada vez mais forte e começando a construir sua própria forma de lidar com o que aconteceu, eu soube que, de alguma maneira, nós ainda tínhamos a chance de construir algo novo. Algo que nos fizesse lembrar que a vida, apesar de toda a dor, ainda é algo precioso e que, por mais difícil que fosse, deveríamos viver a cada dia com mais intensidade, mais amor, mais compreensão, porque no final é isso o que permanece. Hoje, ao refletir sobre tudo o que passei e sobre tudo o que aconteceu com minha família, vejo que, apesar de toda a dor e sofrimento, talvez haja algo que precisamos entender. Nem todo final é realmente um fim. A nossa história, que começou com um acontecimento devastador, não terminou na tragédia, como parecia ser o destino a princípio. Não, hoje posso ver que, apesar de tudo, existe algo mais forte, algo que ainda nos empurra para a frente. E esse algo é a nossa capacidade de continuar, de aprender, de crescer, mesmo quando achamos que estamos sendo destruídos por dentro. Quando meu filho Joaquim fez o que fez e tirou a vida de nossa Bia de uma forma tão cruel, o mundo parou. Eu sentia que minha vida, minha família, meu coração, tudo havia sido arrancado de mim. Cada dia após aquele momento foi como tentar caminhar com pedras nos pés. Eu me perguntava o que mais poderia fazer. Como seria possível continuar vivendo depois de ver minha filha ser tirada de nós daquela forma? Mas, por mais difícil que fosse, a vida não parou. O mundo seguiu girando. E eu, mesmo com toda a dor, sabia que precisava encontrar forças para não me afundar nela. Foi então que eu percebi que a dor não poderia ser o que nos definisse. Como mãe, eu queria que a justiça fosse feita, que meu filho pagasse pelo que havia feito. E isso eu consegui. Ele foi condenado, mas ao mesmo tempo, percebi que justiça não significava que a dor ia embora, que tudo voltaria ao normal. Nada poderia voltar. Não havia mais volta. O Joaquim que eu conhecia, o filho que eu criei, não existia mais. Ele havia se perdido de uma forma irreversível. E, de certa forma, eu também me perdi nesse processo. Mas, ao olhar para minha filha Isabel, percebi que nós duas ainda tínhamos um caminho a seguir. Ainda tínhamos uma chance de recomeçar. E isso me deu alguma esperança. Ver Isabel tentando lidar com tudo isso foi talvez uma das partes mais difíceis para mim. Ela era tão jovem, tão cheia de vida antes disso tudo acontecer. Mas,
Após a morte de Bia e o que Joaquim fez, ela não era mais a mesma. Ela se fechou, ficou distante, e eu não sabia como alcançá-la. Eu queria tanto poder tirá-la daquela dor, como se fosse possível apagar tudo, mas eu sabia que não podia. O único caminho para curar aquelas feridas era caminhando juntas, e isso foi o que nos salvou. Nos momentos mais difíceis, onde tudo parecia perdido, nós começamos a conversar, a nos entender de um jeito que nunca tínhamos feito antes. A dor que ela sentia não podia ser apagada, mas aos poucos, começamos a encontrar um terreno comum, um ponto de apoio onde nossa relação ainda poderia crescer. Eu sabia que nada seria como antes, mas, quando olhei para ela e vi sua determinação em não deixar que a dor a consumisse por completo, percebi que, de alguma forma, ainda podíamos reconstruir nossa vida. A sentença de Joaquim foi um passo importante para nós, para nossa família, mas não foi o fim. Quando ele foi condenado, não senti alívio. Não senti que aquilo iria curar a dor que ainda queimava dentro de nós, mas senti que, ao menos, o peso da impunidade não estava mais sobre nossos ombros. Eu não sabia como seguir em frente, mas sabia que, de alguma forma, nós precisaríamos tentar. Não para Joaquim, não por ele, mas por nós. Porque, no final, o que resta a uma mãe e uma filha depois de tanta dor é o desejo de encontrar algum sentido para a dor, algum propósito, mesmo que imperfeito. A busca por justiça não acabou ali. Ela continuou nas nossas vidas, dia após dia, em cada pequena decisão que tomávamos, nos pequenos gestos de carinho, no apoio mútuo, nas conversas sem palavras, em que sabíamos o que o outro estava sentindo, mesmo sem precisar dizer nada. Isabel e eu começamos a entender que, apesar de todo o sofrimento, a vida ainda nos oferecia momentos de paz, de felicidade. A saudade de Bia nunca iria desaparecer, mas aprenderíamos a viver com ela, a dar a ela um lugar no nosso coração sem que nos destruísse. O processo de aceitar a perda, de tentar entender o que aconteceu e o porquê, não foi fácil, mas aos poucos, comecei a perceber que, em vez de me perder, eu estava aprendendo a lidar com a dor, a aceitar que não podia mudar o que aconteceu. Eu podia, sim, escolher como reagir. E a única maneira de seguir em frente era deixando que a dor se transformasse em força. Não uma força que negasse o sofrimento, mas uma força que nos permitisse continuar, apesar dele. E aqui estou eu, contando essa história, que é minha, mas também de tantas outras pessoas que, de alguma forma, passaram por algo semelhante. Porque acredite, todos temos nossas batalhas. Todos enfrentamos momentos de dor que nos parecem insuportáveis. Mas é nas nossas feridas que encontramos nossas maiores forças. Não porque a dor é boa, mas porque, ao vivê-la, nós encontramos um novo sentido para nossas vidas. Uma nova maneira de caminhar, de viver, de amar. E é por isso que, embora eu ainda sinta a falta de Bia a cada dia, eu sei que ela sempre viverá em meu coração. E mais importante, ela me ensinou a ser forte, a ser resistente e a nunca desistir, por mais difícil que a vida possa ser. Agora, com tudo o que passamos, com as marcas que a vida deixou, eu olho para o futuro com um pouco mais de esperança, porque eu sei que, apesar de tudo, o amor ainda é o que nos mantém vivos. E isso é o que realmente importa. A dor, sim, nos transformou, mas o amor que sempre existiu em nossa família e que continua existindo, nos dará forças para seguir adiante. A perda não vai nos definir. O que vai nos definir é como decidimos viver a partir daqui. Se você chegou até aqui, quero saber o que você acha dessa história. Como você lida com a dor na sua vida? Tem algo que essa história te ensinou? Comente aqui embaixo. Eu adoraria ouvir o que você pensa. E se você se sentiu tocado por essa história, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal Vovó Lembrou e de compartilhar com aqueles que você acha que também precisam ouvir algo assim. Toda história tem um propósito, e compartilhar essa história pode ajudar alguém que esteja passando por algo difícil. Eu, por exemplo, sei que cada história, cada palavra que compartilhamos aqui faz toda a diferença. A sua participação, o seu comentário, o seu apoio,
fazem com que esse canal cresça e chegue a mais pessoas. Por isso, compartilhe, curta e inscreva-se para mais histórias emocionantes como esta. O caminho não é fácil, mas juntos podemos encontrar força e, quem sabe, um pouco de paz no meio de tudo isso. Até o próximo vídeo.